Olá, é um grande prazer poder estar com os meus amigos aqui de Vila Assunção novamente. É uma alegria muito grande poder, neste sábado, abrir a palavra de Deus e conversar um pouquinho com você. Eu gostaria de te convidar, a você que agora nos acompanha, a que tome a sua Bíblia em mãos. Se você tem a sua Bíblia, por favor, pegue agora. Pode ir. Nesse instante, se você não está com ela em mãos, ou seja no seu celular, ou computador, ou qualquer outro meio eletrônico, mas tenha a Bíblia nas suas mãos. É dela que vamos falar nesta manhã. E é com ela que vamos aprender um pouco mais. Portanto, pegue a sua Bíblia agora, tenha ela em mãos. Eu estou falando aqui um pouquinho mais, estou estendendo essa introdução, que é para dar o tempo de você, se for o caso, se levantar e ir buscar a sua Bíblia. Se não, se você já está com ela, eu quero te convidar agora a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Lucas 5, do verso 1 ao verso 11. Eu vou ler o texto e você me acompanhe. Depois pode ficar com a Bíblia em mãos, que a gente vai fazer referência ao texto constantemente. Tá bem? Então, busquemos agora a palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. O texto bíblico diz assim: Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia, ao lago. Mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as suas redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentou-se e ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Simão lhe disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei as redes. E aí, o texto continua, verso 6. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes já se rompiam. Acenaram então aos companheiros que estavam em outro barco, para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que ali estavam, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles o barco para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Certamente você já viu esse texto e muitas vezes talvez já tenha lido e conhece essa história. Essa história está relatada em 3 evangelhos. O momento em que Jesus chama aqueles discípulos, né, um dos primeiros discípulos, grupo a ser chamado especificamente para serem discípulos. Mas aqui nós temos alguns detalhes muito ricos nessa história. E nos próximos minutos a gente vai tentar identificar alguns desses detalhes. Por exemplo, vale a pena a gente destacar que esse momento relatado da pesca, né, que é chamada a pesca maravilhosa, na verdade aparece 2 vezes, aparece aqui e depois aparece lá no livro de João, a segunda pesca maravilhosa, e esta segunda foi uma característica bem diferente. Mas este milagre que está aqui relatado, ele aparece somente o momento da pesca milagrosa, aparece somente aqui no livro de Lucas. Enquanto que Mateus e Marcos relatam somente o momento em que Jesus chama esses 4 discípulos para estarem com ele. Ok? Então, um primeiro detalhe aqui nesse texto. Outro ponto interessante. A Bíblia apresenta apenas 35 milagres de Jesus relatados nos 4 evangelhos. Somente 35. Ah, mas Jesus fez somente 35 milagres? Não, claro que não. Jesus fez certamente muitos outros milagres. A própria Bíblia diz que havia algumas aldeias onde Jesus passava que não ficava sequer uma única pessoa adoentada.
Mas a Bíblia não relata cada uma das pessoas que foram curadas por Jesus e cada um dos milagres que ele fez. Jesus certamente fez muito mais. Alguns milagres foram relatados. Outro ponto, dos 35 milagres relatados nos evangelhos, 25 deles, portanto, a maior parte daqueles que foram relatados, aconteceram na região da Galileia, que é justamente aonde esse milagre se passa. O interessante é que para os judeus da Judeia, os judeus da Galileia eram uma espécie de judeus de segunda categoria. Eles eram considerados pessoas mais rudes e pessoas inferiores. Irônico dessa situação é que parece que Deus escolhe os mais fracos para humilhar os mais fortes. Mais uma vez, no texto bíblico parece que essa verdade se reafirma aqui, porque justamente entre aquele ponto que era na visão dos judeus daquela época, judeus assim de uma categoria um pouquinho mais inferior, foi onde Jesus fez seus milagres e 25 deles estão relatados exatamente nesta região. Aqui vemos algumas outras características importantes que são ricas para todos nós. E eu quero chamar a sua atenção. Primeira, Jesus não escolhe, não tem prediletos. Sabe quem é o predileto de Deus? Todos. Todos. Jesus não tem predileção pelos mais ricos, pelos mais nobres, pelos que cantam melhor, pelos que correm melhor ou qualquer uma das outras situações. Jesus ama a todos incondicionalmente, mas são os mais necessitados, os mais carentes, aqueles que reconhecem os malefícios do pecado, os que mais aceitam a Jesus. Sigamos observando o que o texto nos diz. Nós já lemos aqui, mas veja, algumas lições são importantes e eu quero destacar com você. Primeiro, Jesus estava pregando. E o que o texto diz? Certa vez, quando uma multidão apertava Jesus para ouvir as palavras de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, que também era o mar da Galileia. É o mesmo local, seja chamado de Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. Verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as suas redes. Aqui a gente tem um momento em que Jesus encontra aqueles homens lavando as suas redes. Ora, eu particularmente não entendo muita coisa de pesca, muito menos uma pesca de rede e pesca oceânica. Nas poucas vezes em que pesquei, na infância, era com aquele canicinho, com aquela vara de pescar em um pequeno riachinho onde alguns familiares meus moravam ali na região. E nunca peguei nada muito maior do que um peixe que coubesse entre os meus 2 dedos aqui. A pesca não é algo que eu tenho uma vivência. Obviamente existem pessoas que gostam muito de pescar. E há uma tendência também a alguns pescadores enaltecer os seus feitos, né? Alguns relatam de grandes peixes que pegaram, nem que tenha sido na peixaria ou no supermercado quando estavam voltando para casa. Bom, mas essa é uma outra história. O porquê que pescadores têm uma fama de supervalorizar os seus atos? Bom, é uma outra história. Voltemos ao texto bíblico. Aqui diz que Jesus estava chegando, provavelmente era o começo de uma manhã, e aí Jesus estava chegando à praia e uma multidão acompanhava e o apertava. Então Jesus, vendo aqueles homens que trabalhavam limpando as suas redes, e o ato de limpar as redes representa já alguma coisa significativa. Para quem não pretende voltar a pescar, simplesmente abandona e solta o material. Para quem vai voltar a pescar, limpar as redes era muito importante, para manter a rede limpa, para não ter embaraços na rede, para estar disponível para a pesca novamente no dia seguinte. Pois bem, ali estavam homens cansados, porque haviam trabalhado toda uma noite, não haviam tido sucesso, não haviam alcançado o resultado que esperavam. E é nesse momento que Jesus se aproxima. E como a multidão, o texto diz que o apertava, Jesus pediu que eles afastassem um pouquinho o barco da beira da terra, ali da areia, e Jesus entrou no barco. Quando Jesus entrou no barco, verso 3, entrando ele em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco as multidões. O que acontece? Jesus encontrou homens que estavam
que haviam trabalhado por toda uma noite, não haviam tido um bom resultado, porque estavam lavando as redes vazias, sem peixes, estavam somente lavando para guardá-las e utilizá-las novamente no dia seguinte. Agora, Jesus parece que até numa postura que quase que incomoda, atrapalha ou perturba os pescadores, pede: olha, Pedro, afasta um pouquinho o seu barco, porque eu quero falar com essas pessoas. E Jesus se afasta um pouquinho, e aí o detalhe: Jesus se assenta e começa a ensinar. Aqui encontramos uma outra lição importantíssima para nós. Jesus sentou-se e passou a ensinar. Pense comigo, qual era o desejo daqueles homens que haviam pescado por toda uma noite? Será que eles queriam estar naquela hora ali simplesmente lavando as redes ou retirando os peixes das redes? Será que eles gostariam de estar lavando as redes para guardá-las e colocá-las novamente em uso no dia seguinte? Ou preferiam estar recolhendo os peixes para colocá-los nos seus cestos e venderem no mercado? Obviamente, por serem pescadores, seu desejo era o de ter um resultado diferente. Ninguém pensa em trabalhar uma noite toda para chegar na manhã do dia seguinte e simplesmente lavar as redes. O que aqueles homens queriam era estar recolhendo os peixes, mas não haviam tido sucesso naquela noite. É nesta hora que Jesus se aproxima e pede: afasta um pouquinho o barco, se assenta e começa a falar à multidão. Começa a ensinar a multidão. Lição: Jesus não trocou aquilo que era urgente por aquilo que era o essencial. Para aqueles pescadores, o que era urgente? Urgente era ter peixe na rede. Urgente era retirar os peixes e levá-los para vender no mercado. Urgente era ter o resultado que se esperava da ação que havia sido proposta. Para Jesus, o essencial era que aqueles homens aprendessem das lições que ele apresentava. Sabe, ainda em nosso tempo, às vezes, você e eu somos tentados a nos aproximarmos de Deus simplesmente querendo levar como que uma lista de pedidos. Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Eu preciso de um novo emprego, eu preciso de uma nova situação, eu preciso de uma melhor condição material, financeira, emocional, afetiva. E aí, seja qual for a sua necessidade, e nós somos tentados a levar a Deus simplesmente os nossos desejos, aquilo que para nós é urgente, que é muito importante. Mas aos olhos de Deus, ele trabalha com aquilo que é o essencial, que é além do urgente, aquilo que transforma vidas, aquilo que transforma valores, aquilo que transforma o coração. Por isso Jesus, no meio daquela situação de homens cansados limpando as suas redes, se assenta e começa a ensinar. Porque todos precisavam aprender algo mais. Todos os que ali estavam, a multidão que estava e que observava, e aqueles pescadores que ainda lavavam as suas redes. Na sequência, o texto diz que Jesus então dá uma ordem para Pedro. E a ordem era estranha. Até porque aquela ordem que Jesus estava dando vinha de alguém que não entendia tanto de pescaria quanto Pedro. Veja só o que acontece. Verso 6. A partir do verso 5. Vou voltar aqui. A partir do verso 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Simão lhe disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui tem o detalhe importantíssimo dessa história. Veja, Jesus olha para aqueles homens que já lavavam as suas redes, que já estavam encerrando o serviço sem o resultado esperado, desejando um outro resultado. E Jesus dá uma ordem. Olha, depois que Jesus ensinou as pessoas, e provavelmente aquelas pessoas já começavam a se dispersar e ir embora, Jesus agora fala aos pescadores. E fala diretamente a Simão, dizendo: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, era conhecido, e ainda o é, por águas límpidas, bastante translúcidas, águas muito claras.
O normal, o comum, o mais indicado para a pesca naquele lago era que pescadores trabalhassem à noite, por uma razão simples. A temperatura era um pouco mais agradável, mas principalmente por ter águas muito limpas, os peixes, durante o dia, com a luz do sol, facilmente percebiam a movimentação dos barcos e especialmente das redes. A melhor maneira de pegar um peixe era no período da noite, quando não tinha muita iluminação. E aí os peixes não enxergavam as redes e, ao nadar, se enroscavam nas redes. Por isso, eles pescavam durante a noite e não durante o dia. Outro ponto, era comum, por ser uma pesca com redes, de ser uma pesca nas regiões mais rasas, porque a rede não era muito extensa. Não era uma rede com tração mecânica, e sim manual. Portanto, normalmente era uma pesca feita à noite em águas rasas. Agora Jesus pede para Pedro voltar para o lago, avançar no lago, né? Faze-te ao largo, vai, avança um pouco mais e lança as redes para a pesca. O que Jesus está dizendo é que, literalmente, Pedro, você vai pescar novamente. E aí, um detalhe que eu acho importante nessa história. Pedro era o pescador. Jesus era um carpinteiro e um pregador. Pedro já havia estado com Jesus outras vezes. Aliás, Jesus já havia até curado a sua sogra. Pedro já conhecia Jesus, já esteve com ele em outros momentos e sabia que ele falava novidades e o reconhecia como um ser muito especial. Mas, naquele momento, Pedro era o especialista. Ele era quem entendia de pesca, não Jesus. Jesus era um carpinteiro e um pregador, falando para um pescador acostumado a pescar que havia tido um mau resultado naquele dia. Volta para o lago e lança a rede do outro lado, na água profunda, no meio da luz do sol, para pescar. Pedro certamente pode ter pensado: Senhor, quem entende do assunto sou eu. Numa versão um pouco mais grosseira, não se mete no meu assunto, Senhor. Desse assunto aqui da minha vida cuido eu. Sabe, de pescar eu entendo. O Senhor entende de outras coisas. Vai cuidar da sua vida. No entanto, esta não foi a sua resposta, porque Pedro foi humilde, reconhecendo quem estava à sua frente. Por mais que Pedro tivesse dúvidas e não acreditasse, mas ele fala: olha, sobre a tua palavra, porque tu pediste, sobre a tua palavra lançarei as redes. Aqui tem um outro detalhe que é bem interessante, que se processa aqui, e que evidencia que essa lição não é simplesmente um momento que Jesus dá alguns peixes e chama aqueles pescadores para o ministério. Ela tem um sentido muito maior. Veja, se você prestou atenção e percebeu um detalhe, nos versos que li, existe um jogo de verbos e uma mudança do tempo verbal aqui, entre singular e plural. As lições desse texto não eram somente para aqueles pescadores e não eram somente para as pessoas que ali estavam, e muito menos eram apenas para Pedro. As lições que esse texto apresenta se estendem a muitos outros mais. Veja só, verso 4. O texto diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo. Faze-te ao largo. Singular. E aí o texto continua: e lançai as vossas redes para a pesca. Plural. Faze-te ao largo é singular. Lançai as vossas redes, já é plural. No verso 5, tem novamente o mesmo jogo que se repete. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda, plural, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei, singular, as redes. Por que esse pequeno jogo entre singular e plural? É simples. A visão que temos aqui é que esta lição não era somente para uma pessoa, não era somente para Pedro. O convite que Jesus fazia não se limitava somente a Pedro. E aí Jesus e Pedro repetem esse jogo entre singular e plural, falando para um, falando para todos, respondendo para um, respondendo por todos. Ali a gente encontra esse pequeno jogo de palavras ali. Mas avancemos. Logo depois acontece um milagre gigantesco e grandioso. Qual era o milagre? Primeiro,
o fato de Pedro ter obedecido a Jesus. Segundo, aquele milagre foi um milagre baseado na obediência. E aí entendemos que quando nós seguimos aquilo que Deus apresenta, nós também somos convidados. O texto enfatiza de uma maneira muito rica o resultado daquela noite, daquele momento. Veja só, entre os versos 6 e verso 7, por 6 vezes há uma menção da grandiosidade do que foi aquele momento de pesca, onde o texto bíblico diz assim: feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes já se rompiam. A segunda menção, apanharam uma grande quantidade, as redes se rompiam. Verso 7, acenaram então aos companheiros de outro barco, e aí chamaram o terceiro momento para evidenciar que a coisa foi realmente grandiosa. Vieram e ajudá-los. Mais uma menção, né? Os outros vieram. Pois encheram ambos os barcos, e aqui temos a quinta menção, de maneira tal que quase iam a pique. A ênfase dada aqui por Lucas ao relatar, ele vai repetindo menções que vão trazendo a grandiosidade do que foi aquele milagre, né? Uma grande quantidade de peixes, as redes se rompiam, fizeram sinais aos outros barcos, pediram ajuda, encheram os barcos com tanto peixe que quase foram a pique. A bênção de Deus, quando ela vem, ela não é uma coisa para um só. E aqui tem uma outra lição importante. Quando Deus dá uma bênção, é para que ela seja compartilhada. Quando Deus abençoa, quando Deus traz o milagre, Deus convida para que esse seja repartido com outras pessoas. Quem quer somente para si, quem busca somente preencher as suas próprias necessidades, não é um verdadeiro adorador. Talvez seja um bom egoísta, mas não um verdadeiro adorador. Porque a bênção de Deus, ela se traduz em multiplicar e estender oportunidade para todos os que buscam, e não somente para si. De que adianta ter todas as maravilhas do Evangelho, se elas ficam trancadas em sua mente e em seu coração e não transpassam a sua língua, e você não oferece o Evangelho a outras pessoas? Eu costumo dizer que imagine se por alguma razão você ou eu tivéssemos descoberto a cura para o câncer, ou vamos a uma outra situação, a cura completa para o Covid-19. Mas, como eu quero o bem da minha família, eu não vou divulgar. E vou guardar somente para aqueles que são da minha família. E esses, segundo o meu critério, os meus amigos e os meus familiares serão abençoados com a cura do Covid-19 ou a cura do câncer. Mas para as outras pessoas, eu não vou falar nada. Você consegue entender? Se eu sou um cidadão do céu e não estou contribuindo para que outras pessoas também possam ir para lá, eu estou buscando somente para mim. Eu estou sendo egoísta, talvez tímido ou covarde. Você e eu somos convidados a avançar um pouco mais. E aí, na história, como lemos, a partir do verso 8, há um outro detalhe. Eu gosto das nuances da história, e delas a gente vai tirando uma série de lições que se aplicam à nossa vida. Verso 8 diz que Pedro, quando viu aquilo, ele prostrou-se aos pés de Jesus e falou: Senhor, vai embora. Porque Pedro sabia que aquilo não tinha sido algo normal, não era algo comum, não era lógico durante o dia. É nessa hora que Pedro reconhece uma nova situação. Uma situação que se passa aqui. Como eu já disse, eu gosto das nuances do texto. E veja só o que o verso 8 nos fala. Que Pedro reconheceu o tipo de milagre que havia acontecido ali. Pedro reconheceu que aquilo ali não era uma situação natural. Ele, como já disse, sabia que Jesus era um bom pregador. Sabia que Jesus era um bom marceneiro, mas ele não sabia que Jesus era um bom pescador. E aí, compreendendo que aquilo havia acontecido era tão diferente, a Bíblia diz que Pedro se lançou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. E é nessa hora que Jesus apresenta uma nova condição, porque viu que Pedro reconhecera o que ali havia acontecido. Pedro reconhecera que aquele milagre tinha sido grandioso. Pedro sabia que aquilo não era simplesmente uma consequência natural do que estava acontecendo e nem tampouco fruto do seu próprio trabalho. Pedro sabia que aquilo ali veio de outra fonte e não da sua técnica de pesca, porque a sua técnica de pesca, a técnica que Pedro aplicava, não trouxe resultado nenhum durante aquela noite. Mas a ordem do mestre trouxe um resultado completamente diferente e uma nova condição. É por isso que Pedro fala: Senhor, retira-te de mim. Mas, verso 9,
pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que ali estavam, bem como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão, e aqui a gente entra num novo ponto da história, num ponto completamente diferente que transforma tudo o que havia acontecido até ali, que transforma aquela experiência de algo fantástico pelo resultado em algo extraordinário pelo que haveria de acontecer. Jesus agora fala para Pedro, Pedro, você vai ter sua vida transformada. Você vai ter uma nova condição de vida. E aí, o final do verso 10 diz que Jesus fala para Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homem. É aqui que o pescador é pescado. É aqui que o pescador tem a transformação completa de sua vida. Jesus faz um convite, mas era um convite quase que imperativo. Não tenha medo, Pedro. Porque de agora em diante, você vai ser um pescador de homem. A sua vida vai mudar completamente. Até ali, Pedro já havia conhecido Jesus, já havia visto alguns milagres de Jesus, inclusive Jesus já havia curado a própria sogra de Pedro. Mas agora, Jesus convida Pedro para ser um discípulo. Não somente Pedro, né? Os 4 ali, Pedro, André, Tiago e João. E Jesus os convida a viverem uma nova experiência, a serem pescadores de homens, a não mais pescarem peixes, mas a passarem a ser pescadores de homens. Nesta hora, o carpinteiro pesca os pescadores. O Jesus chama aqueles pescadores para terem uma mudança completamente diferente. Como disse, eles já haviam tido contato com Jesus em outros momentos. Já haviam presenciado alguns dos milagres de Jesus. Talvez haviam estado com Jesus no momento de seu batismo e talvez até mesmo nas bodas de Caná de Galileia. Mas aqui é o momento que Jesus fala, olha, chega, vocês não vão mais viver uma vida parcial. Agora vocês vão ser meus discípulos em tempo integral. Chega de viver mais ou menos. Chega de viver um pouco lá, um pouco cá. Agora eu te convido a ser completamente meu, a estar sempre comigo. E este é também o convite de Jesus para todos nós a todo tempo. Ele diz, chega filho, chega filha, de ter uma vida mais ou menos de meio cá, meio lá, um pé dentro, um pé fora. Chega de você ficar pensando, será que é ou não é? Eu te convido a ter uma nova experiência, a viver para sempre comigo, a ser 100% vitorioso, a ser vitoriosa. Eu te convido a ser pescador de homem, pescador de homens, pescador de mulheres, de pessoas que vão ter a sua vida transformada pelo meu amor, pelo meu espírito. O convite não é meu, não vem de Sérgio, o convite veio de Deus para Pedro. Mas como já falamos, a história desta pesca, a pesca maravilhosa, ela é muito mais do que simplesmente o relato de 4 pescadores que mudaram de profissão. Ela é a experiência que Deus chama a você e a mim a compartilharmos também hoje e sempre. E agora vamos ao ponto final dessa história, que eu acho importantíssimo. A mudança daquilo que Jesus faz, ela é tão rica e tão grandiosa que ela se estabelece num paradoxo. Até ali, Pedro e seus companheiros pescavam peixes vivos para vendê-los mortos como alimento para as pessoas, para mantê-las vivas. Agora, Jesus os convida a irem ao mundo, a irem à terra. Eles até ali pescavam no mar e traziam para a terra. Pegavam vivos para vender mortos para favorecer a vida. Agora a ordem se inverte. Eles passariam a trabalhar na terra para pescar homens mortos pelo pecado e oferecer a eles vida e vida eterna. Sabe? Jesus transforma completamente o sentido daqueles homens. De homens que trabalhavam no mar, pegando peixes vivos e os levando mortos. Agora iam buscar pessoas que estavam mortas porque o pecado os derrotou na vida, para trazê-los à vida e à vida em Cristo Jesus. Olha que diferença. Olha como a ótica de Deus é contrária à nossa lógica. E muitas vezes é por isso que temos dificuldade. Porque Deus nos apresenta coisas diferentes daquilo que vemos. Porque a lógica de Deus nem sempre é a nossa própria lógica. Porque nós pensamos de uma maneira limitada, mas Deus enxerga o todo de uma maneira muito mais ampla. E agora o que Cristo oferece é uma nova oportunidade para Pedro, André, Tiago e João. E para todos os que ouvem e acompanham esta mensagem e outras mais.
Outro ponto importante para se destacar aqui, que é novamente um paradoxo. Jesus começa essa história encontrando homens que haviam trabalhado uma noite inteira e não tinham tido resultado. Homens que haviam sido fracassados. E é no fracasso que Jesus pega esses homens fracassados, os leva à vitória. Porque Jesus deu a eles uma pesca que eles nunca haviam visto na sua vida. Com os 2 barcos lotados, quase indo a pique, agora cheios de alegria, cheios de sucesso, com plena satisfação, Jesus falou, ó, deixa aí. Vocês estão felizes pelo que vocês pescaram? Deixa para trás e venham comigo. E aí é um novo ponto. Jesus não trabalha somente com os derrotados, mas Jesus propõe vitória àqueles que se trabalham sob a sua palavra. Jesus apresenta uma nova condição. E quando eles atingem a condição de pleno sucesso, aí que Jesus chama. A lógica mais comum é que nós mudamos de posição ou de atitude quando as coisas não vão muito bem, quando a gente tem um fracasso, quando as coisas não funcionam da mesma forma. Porque quando a gente está indo, quando o vento sopra a nosso favor, quando a maré está boa, a gente simplesmente vai indo pela crista da onda. Pois Jesus nos ensina, nessa pesca maravilhosa, uma outra lição. Jesus pegou homens derrotados, os levou à vitória, e na vitória Jesus falou, olha, gostaram do que vocês pescaram até agora? Pois eu vou levar vocês a serem pescadores de homens. Uma condição mais elevada ainda do que o sucesso que vocês conheceram. Entende? Jesus nos pega no fracasso de nossa vida, nos leva a uma condição melhor, mas ele fala, olha, isso que você viveu é muito pouco, porque o que eu tenho para você é muito maior e mais elevado. É um dia viver para sempre na eternidade comigo lá no céu. O que Jesus oferece é algo muito, muito maior. Eu já fiz essa pergunta até mesmo aqui hoje. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu maior desejo? Qual é a sua maior busca nesse momento? Talvez alguém pode estar pensando, eu preciso de uma nova experiência, eu preciso de um novo casamento, eu preciso de um novo amor, eu já não aguento mais essa pessoa que está ao meu lado, eu não aguento mais a maneira como meus pais me tratam, como meu filho me responde, como minha esposa age, eu não aguento mais. E aí essa lista pode ser inúmera. Eu estou citando algumas questões familiares, mas essa lista cabe uma série de coisas. A minha pergunta é, qual é a sua maior necessidade? Pois saiba, você não precisa de uma nova experiência. Você pode transformar a experiência que você já vive em plena vitória, agindo sob a palavra de Deus. Jesus, primeiro, transformou a vida daqueles homens ainda como pescadores, para só depois levá-los a pescadores de homens. Jesus não os tirou da condição de derrotados por uma pesca infeliz e os levou a pescadores de homens. Simplesmente, Jesus os elevou na condição de pescadores para depois, dali, os levar a pescadores de homens. É isso que Jesus também oferece para nós hoje. Jesus nos chama a uma nova experiência dentro da experiência que já vivemos. A uma nova condição dentro da família que temos, dentro do emprego que temos, dentro da condição que vivemos. Jesus nos convida. Eu não estou dizendo que você não possa mudar, e todos nós podemos, e em muitos casos devemos mudar. Mas o que Jesus nos convida hoje é vivermos uma nova experiência dentro daquilo que já vivemos. Por quê? Porque você e eu somos convidados a viver sobre a palavra de Deus. Não sobre o meu desejo, não sobre a minha vontade, nunca sobre as minhas ordens, mas sim sobre a palavra de Deus. Quem aprende a viver sobre a palavra de Deus tem uma nova condição. E o último detalhe dessa história está no verso 11, que diz assim, e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles deixaram tudo. Eles não deixaram o melhor, não deixaram um pouco, não deixaram alguma coisa, eles deixaram tudo e passaram a seguir a Cristo. Você e eu somos convidados a também deixarmos tudo. Pastor, mas agora que eu consegui um novo emprego, agora que eu estou numa condição melhor, agora que eu consegui uma outra situação, eu não sei quais são as suas vitórias, também não sei quais são as suas derrotas. O que eu sei é que Jesus te convida a uma nova experiência. Você, desculpem, pode ser alguém que está vivendo com as redes vazias, que está lá lavando as redes,
ou pode estar com os barcos cheios. Eu não sei qual a condição, mas o que eu tenho certeza é que Jesus te convida, me convida a vivermos e a entregarmos a Ele tudo, porque quando o fazemos, temos uma nova condição. Sabe, amigo, sabe, amiga, quando a alegria das nossas vitórias nos produz satisfação e um sentimento de exaltação pessoal, provavelmente o nosso fracasso vai nos levar também à derrota. Mas quando você e eu aprendemos a lidar com a alegria das nossas vitórias e estas nos tornam mais humildes, certamente nas nossas derrotas nós seremos também edificados. Foi o que aconteceu com aqueles homens. No auge da sua alegria, Jesus os convida a uma nova condição. E eles humildemente aceitaram, deixaram seus barcos cheios e foram seguir a Jesus. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua proposta hoje? Qual é a proposta que você tem diante dos seus olhos? Você está com as redes vazias, lavando à beira da praia? Você está ouvindo os ensinos do mestre? Você está disposto a jogar a rede da outra forma para fazer diferente? Você está recebendo um milagre e ele é tão grande e você compreende que tem que compartilhar com outras pessoas? Você está puxando as redes e está chamando outros para serem abençoados junto com você? Você está com um barco cheio, com tanto peixe, se sentindo o máximo da vitória que você pode alcançar? E aparece alguém e diz, olha, isso não é nada. Venha comigo que você vai ter uma nova experiência. Eu não sei qual é a experiência da sua vida, mas eu tenho certeza que você está sendo chamado por Deus a viver a vitória plena. E essa é em Cristo Jesus. Por isso, hoje eu te convido a viver uma nova experiência. Que amanhã você não volte simplesmente para pescar novamente. Que amanhã, no domingo ou na segunda-feira, quando retornarmos às atividades de trabalho que todos temos, não voltemos para a mesma vida, mas sejamos diferentes. Diferentes porque nós fomos pescados pelo pescador maior que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Mas, acima de tudo, que você e eu passemos a viver sob a sua palavra, porque é somente na palavra de Deus, na orientação que Cristo nos dá, que teremos uma nova condição de vida, uma condição de vitória que até hoje não experimentamos. Que Deus te acompanhe, que Deus te abençoe. Se for esse o seu desejo, eu quero orar com você agora para que concluamos esse nosso momento de louvor e adoração a Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar. Santo e bom Deus, muito obrigado porque hoje nós fomos lembrados através desta história bíblica que o Senhor nos chama a sermos vitoriosos, não por nós mesmos, mas a vivermos sob a sua palavra. E é nela que queremos pautar os passos de nossa vida. Perdoa-nos onde temos falhado, mas ajuda-nos a vivermos uma nova experiência em Cristo Jesus. Abençoe a cada coração sincero. Ajuda-nos a sermos fiéis à tua palavra. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.